Olá, meu nome é Matheus Carvalho e eu vou apresentar um pouquinho da resolução da minha prova. É um apanhado geral, de como eu resolvi. Na número 1, eu não vou ler todo para economizar tempo e no final ela pergunta: considerando que a temperatura externa do isolamento está em equilíbrio térmico com o ambiente, calcule a quantidade de nitrogênio vaporizado no período de um dia. Aqui a gente tem o recipiente esférico, os dados dele, que é o diâmetro interno de 0,4 metros, o raio interno de 0,2, e nesse caso, como não tem resistência por convecção, uma vez que a parede externa está em equilíbrio com o ambiente, a gente tem a fórmula do fluxo de calor, que é a variação de temperatura sobre a resistência térmica. E aí aqui agora a gente vem e calcula a resistência térmica externa da esfera, e a gente chega em 269,328 Kelvin por watt. E agora, substituindo o valor da resistência térmica, que encontramos em cima, que é a resistência térmica externa da esfera, a gente pode obter o fluxo de calor nessa esfera, que é Q igual a variação de temperatura sobre a resistência térmica, e a gente encontra esse valor aqui, que é o fluxo de calor. E agora, fazendo um balanço de energia, a quantidade de nitrogênio vaporizado por segundo, que é a energia que entra menos a energia que sai, igual a zero, e depois o Q menos a massa que vamos encontrar, vezes o H que a questão nos dá. E aí a gente chega que a massa por segundo de nitrogênio vaporizado é de 4,1228 vezes 10 a menos 6 kg por segundo. E aí, para calcular esse nitrogênio vaporizado em um dia, a gente multiplicou por 60 para achar a quantidade de minutos, quanto que é vaporizado em um minuto, depois por 60 de novo para saber quanto que é em uma hora, e depois por 24 para saber quanto que é em um dia. E a gente chega ao valor de 0,356217 kg por dia. Agora, apresentando a resolução da questão número 2, a questão quer que a gente obtenha uma expressão para a condutividade térmica do material em função da temperatura. Aqui agora temos os dados da questão 2, que é a área, a variação no eixo X e a expressão com que a condutividade térmica do material varia. E aqui temos um gráficozinho de T1, T2 e T3, como se fosse a parede, o eixo de 0,3. Aqui a gente sabe que a lei de Fourier é Q igual a área vezes a condutividade térmica vezes a derivada da função temperatura em função de x. E levando em conta a quantidade de calor que passa entre T1 e T2, é a mesma que passa por T1 e T3. Ou seja, aí a gente eu analisei aqui de uma forma geral, através da lei de Fourier, e encontrei o Kmed, que é a condutividade térmica média aqui de toda a parede, no caso, analisei de uma forma geral, usando condutividade térmica do material na expressão da condutividade térmica em função da temperatura, a gente encontra a expressão de K0, que a gente substitui aqui nessa função essa expressão que o problema nos deu, encontra o K0, que é essa expressão aqui. E a gente colocou asterisco, porque nós vamos usar ela mais para baixo ali para poder encontrar beta. Aí agora a gente vai analisar a primeira parte da parede, que é entre T1 e T2. E agora aqui, a gente analisou aqui a primeira parte da parede, através da lei de Fourier também, e achamos que o K médio da primeira parte, a condutividade térmica da primeira parte da parede, é de 3,3333. E agora a gente vai encontrar beta, através desse último K médio que a gente achou. A gente substitui na expressão que o problema nos deu, que falou que a condutividade térmica varia de acordo com ela. Substituímos e encontramos beta. E agora, substituindo beta na expressão de K0 que a gente encontrou aqui no asterisco, a gente vai achar a expressão de KT. Na verdade, a gente vai achar o K0 e depois na expressão geral, lá em cima que o problema nos deu, a gente vai substituir e vai encontrar a expressão de KT. Agora vou explicar a questão 3, como que foi resolvida, Primeiro, a questão pede para a gente demonstrar que a adição de isolante pode aumentar o fluxo de perda de calor se o raio externo é menor do que K sobre H, e que o máximo de perda de calor ocorre quando o raio externo for igual a K dividido por H. E depois, qual nome se dá a este raio. Aqui na 3 a gente tem que a resistência térmica para o sistema pode ser descrita como RT, Ln em função do raio. E nessa equação da resistência térmica total, a gente tem que ela se dá em função do raio. Então, a gente pode encontrar o valor de mínimo ou máximo derivando a função e igualando ela a zero. Aqui a gente tem a primeira derivada da função da resistência térmica total,
e ela é igualada a zero, e a gente encontra que o raio é igual a K sobre H. A gente fez a segunda derivada aqui, né, em função de R, e como o raio crítico é R igual a K sobre H, K dividido por H, e substituindo na segunda derivada, a gente encontra que isso é maior do que zero. Logo, onde R é igual a K dividido por H, há um mínimo, e a resistência do circuito é menor neste ponto. E aí logo este raio é chamado de raio crítico, né? E a derivada da resistência total do sistema em função de R, no ponto zero, em função do raio, né, no caso, no ponto zero, ela tende ao infinito. Já no ponto de K dividido por H é zero, o que indica que qualquer adição de isolante neste intervalo terá resistência menor do que sem adição de isolante. Aqui na 4 agora, a letra A está pedindo que a gente estime a taxa de perda de calor por comprimento do tubo se, letra A, o tubo está vazio. Ou seja, se os tubos estão vazios, aqui temos os dados, né, da questão, e se o tubo está vazio, sem isolamento, né, aí aqui eu já entrei calculando a resistência térmica do tubo, e aí cheguei fazendo os cálculos aqui, eu cheguei na conclusão de que a resistência térmica do tubo é de 0,585 Kelvin por watt. E aí depois calculei a resistência térmica por convecção e achei o valor de 0,212. E aí depois, através da resistência térmica de convecção e do tubo, eu encontrei a resistência térmica total do sistema, que é de 0,797 Kelvin por watt. Agora obtendo fluxo de calor, né? Oxe, aqui nesse 107 vezes 20 aqui não é 20, não é vezes não, é menos, tá? Eu acabei escrevendo errado aqui. Ixi. Mas aqui a gente encontra o fluxo de calor através da quantidade de calor, que é igual à variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, e dividido pela resistência térmica do sistema. E a gente chegou que é 109,1319 watts. E agora obtendo a massa que atravessa o sistema, né? Eu encontrei que é esse valor aqui de 4,1021 vezes 10 a menos 4 kg por segundo. E a energia que pode ser perdida sem alteração de temperatura, que é a quantidade de calor máximo que pode ser perdida, né? Que é a massa vezes o H do vapor, que é igual a 917,65 watts. E a energia que entra, né? A gente achou que é igual a 880,994 watts. Agora a energia final é de 771,812 watts. E a taxa de perda de calor através disso é igual à energia final sobre a quantidade máxima de calor de energia que pode ser perdida sem alterar a temperatura. E a gente chega que é de 84,10%. Agora a letra B, a questão pede para 4 centímetros de isolante, né? E a gente calculou aqui a resistência térmica total do sistema, já na questão anterior, na letra A, que é de 1,3438 Kelvin por watt. E aí aqui agora, pela fórmula da quantidade do fluxo de calor, a variação de temperatura dividido pela resistência térmica total, a gente encontra que a quantidade de calor é de 64,74 watts. E aqui calculando a energia final, que é a energia que entra menos a quantidade de calor, que é de 816,254 watts. Sendo assim, a qualidade final é igual à energia final sobre 917, que é a quantidade de calor que pode ser perdido sem alterar a temperatura do sistema. E aí a gente chega que é de 88,95%. Aqui a resolução das 6, né? Na letra A ele pede para determinar a taxa de transferência de calor por área dessa parede. E aqui a gente tem os dados, né? A expressão que a questão nos deu. Aqui tem um esquemáticozinho simulando a parede para a gente ter uma ideia. E a gente tem que, aqui, através da lei de Fourier, né, a gente pode encontrar a taxa de transferência de calor por condução. E aqui eu fiz os cálculos, apliquei as condições de contorno, e aí chegamos no resultado, que é a taxa de transferência de calor por condução, que é igual a 953,829 watts por metro quadrado. Agora na letra B, ele pede para a gente esboçar um gráfico com a distribuição de temperatura em função da espessura da parede, Tx. E aí a gente pega aqui o fluxo de calor, né? Faz a integral de 0 a x dx igual a menos k dt na integral no intervalo de t1 até t. Aí a gente chega nessa expressão da taxa de transferência de calor. E aí a gente chega nesse gráfico de Tx, que
representa T1 e T2 e seu comportamento na direção ao longo do eixo X, né? Agora aqui vou apresentar a resolução da número 7. E na letra A ele pede para calcular o valor da condutividade térmica do material que compõe a parede. E aí a gente tem os dados aqui da parede, né? Aí na letra A aqui eu usei a equação da geração de calor em uma parede plana, igualada a zero. E aí substituí os valores, fiz a primeira derivada de T em função de X, depois a segunda derivada, aí substituí os valores e cheguei que é o valor de 50 watts por metro Kelvin. Agora a letra B pede para calcular o valor do coeficiente de convecção H. Eu usei a equação que ele deu na questão, né? Depois vou fazer o balanço energético aqui. A da temperatura da superfície é igual a temperatura da vizinhança, mais Q vezes L sobre H. E aí a gente chega que o valor do coeficiente de H é igual a 7,5 watts por metro quadrado Kelvin. Agora na 9, ele pede para a gente esboçar o circuito térmico completo do sistema, que ele detalhou no problema da 9, né? E aqui na letra A a gente montou o circuito térmico completo com a temperatura 1 e a temperatura 2, que é a final lá atrás. E aí a gente fez as resistências térmicas, a temperatura que sai em A e a temperatura que sai em B. E aí temos esse sistema para o esquemático do problema, né? Agora na letra B, ele pede para a condição prescrita acima, qual é a perda de calor a partir do tubo. Aqui na B, a gente usou, para resolver ela, a gente usou a equação da parede cilíndrica composta, e a gente calculou aqui a gente calculou a resistência térmica no ponto A, né? Fez os cálculos e cheguei que a resistência térmica no ponto A é de 0,172 Kelvin por watt, e aqui calculei da mesma forma a resistência térmica no ponto B, e aqui eu encontrei ela de 0,3888, e aqui eu calculei a resistência térmica total, que foi através da resistência térmica no ponto A e no ponto B do sistema, e aí a gente fez que RA vezes RB dividido por RA mais RB, e deu o resultado de 0,11925 Kelvin por watt. Aqui a gente calculou a quantidade de calor, a transferência de calor do sistema. A variação de temperatura, né, entre T1 e T2 e a resistência térmica total que a gente encontrou. E a gente chegou nesse valor de 2.113,13 watts. Na C ele pergunta, é possível definir as temperaturas externas, temperatura de saída em A e a temperatura de saída em B? Se sim, são iguais ou diferentes? Calcule. Sim, eu determinei que é possível determinar as temperaturas e a quantidade de calor em A é igual à quantidade total vezes a resistência térmica total dividido pela resistência térmica em A. E aí a gente achou que é esse valor de 1465,06 watts. E a quantidade de calor em B, que é o mesmo procedimento da A, só que agora mudando a resistência total dividido pela resistência térmica em B. E achamos que é 648 watts. Agora aqui a gente vai encontrar a temperatura de saída em A. A temperatura externa em A, né? Aqui a gente fez os cálculos e encontrou que a temperatura de saída em A é 391,18 kelvins. E aqui eu fiz os cálculos e aí encontrei a temperatura de saída em B, que é a temperatura externa, né? E achamos que é de 339,2704 kelvins. Então a gente chegou à conclusão, calculando a temperatura externa em A e a temperatura externa em B, a gente viu que elas são diferentes. Agora aqui na 10, a resolução dela, a letra A pede para desenvolver uma expressão para a distribuição de temperaturas TR na parede da esfera, em termos do fluxo de calor em 2 e da condutividade térmica K. Então aqui na letra A, né, para resolver ela foi somente manipulação de equação, e aí eu usei a equação da condução unidimensional de calor em coordenadas esféricas, fiz a manipulação da equação e chegamos a essa expressão para distribuição de temperatura da parede da esfera em termos do fluxo de calor e também da condutividade térmica e do raio. Aí beleza. Na letra B ele nos dá o raio interno e o raio externo, e ele quer saber qual é o fluxo de calor, o Q2, né, requerido para manter a temperatura externa igual a 75 graus Celsius, enquanto a temperatura interna está a 15 graus Celsius. E aí ele pede também para considerar a condutividade térmica da parede de 12. Aí vamos lá. Aqui ele me deu os dados, né? Aqui eu anotei os dados que a questão não me deu, na letra B. E aqui eu substituí na equação que a gente encontrou na letra A, da expressão da temperatura, em função do raio, do fluxo de calor e também da condutividade térmica.
E aí fiz as manipulações e chegamos que o fluxo de calor ele é de menos 1.696,46 watts. E o sinal negativo indica que o calor vai de T2 para T1.